Neste vídeo, vamos estar falando de Abraão e Ló. Abraão e Ló, de uma maneira que nós nunca vimos. Mas a palavra do Senhor tem chegado até nós, tem vindo até nós e nós temos aprendido com Deus nesses últimos dias. Abraão e Ló tinham 3 coisas em comum. Alguém já falaram isso para vocês? 3 coisas em comum. Primeiro, eles eram parentes, tio e sobrinho. Segunda coisa, eles eram irmãos, porque na separação nós vamos ver lá na frente. Quando Abraão chama ele de irmão, não haja contenda entre nós, porque somos irmãos. Olha que palavra maravilhosa. E a terceira? Quem sabe a terceira? Algum pregador já falou isso? Já para vocês? Algum pregador já pregou esta mensagem na terra? Qual a terceira coisa em comum que Abraão tinha com Ló? Amigos. Amigos. Porque às vezes, hoje em dia, é parente, é irmão e não é amigo. Ou às vezes é amigo e não é parente. Estão ouvindo? E Abraão e Ló tinham essas 3 virtudes. Essas 3 virtudes. Mas nós vamos estar vendo aqui na leitura que mesmo com essas 3 virtudes, chegou um dia que não deu mais para caminhar junto. Estão ouvindo? Chegou um dia que não deu mais para caminhar junto. Nós vamos estar lendo Gênesis 13, versículo 5, fala da separação de Abraão e Ló. Dói o coração. Você já pensou? Você é parente, é amigo e é irmão e ter que separar? É difícil. Quando eram pobres, estavam juntos. Estavam juntos. Gênesis 12, versículo 10, diz que a fome apertou. Os dias difíceis chegou na vida de Abraão e Ló. E o que fizeram? Desceram para o Egito, peregrinar no Egito. Olha a situação que chegaram. Quer dizer, os dias ruins eles atravessaram juntos. Mas quando começou a prosperar, ficou difícil. Então você vê que a prosperidade da terra também separa pessoas. Separa pessoas. Vamos estar lendo pelo menos um versículo, Gênesis 12, versículo 10, para nossa meditação. Porque essa descida de Abraão para o Egito também é muito importante. Havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Na terra. Então vocês veem que a crise, os problemas, a fome, a dificuldade, não é só hoje. Nos dias de Abraão também. Nos dias de Abraão também. E na fome, na dificuldade, nos problemas, estrangeiro no Egito, eles eram amigos. Eles suportaram tudo isso.
Mas e na hora da prosperidade? E na hora da prosperidade? Diz que prosperaram, o gado aumentou, os camelos aumentou, as ovelhas aumentaram, os bodes, as cabritas aumentaram, os funcionários aumentaram. E agora, para administrar tudo isso? Mas diz que todo dia os funcionários de Ló e os funcionários de Abraão brigavam por causa dos pastos, por causa de espaço. Ele já não tinha mais espaço, né? Nós vamos estar lendo lá. Diz que a terra não suportava mais os dois. Olha que palavra. Aí o que acontece? Separação 13:5. Fala que a terra não suportava mais os dois. Vamos estar meditando aqui para nós entender a palavra de Deus. Onde que está Gênesis 13 aqui na minha Bíblia? Gênesis 13, Gênesis 12, Gênesis 12, Gênesis 13, versículo 5. Abraão separa de Ló. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira não podiam habitar juntos. Leia o 13, o 5, o 6 e o 7, você vai ver que essa contenda de pastores, né, de funcionários de Ló e funcionários de Abraão. Estão ouvindo? Então aconteceu isso. E o que Abraão, para resolver o problema, ele chega em Ló e disse: não haja contenda entre nós, porque somos irmãos. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas não haja contenda entre nós. Olha que palavra de ensinamento nesse Shabat. O homem que não quer contenda, olha o que ele faz. O homem que ama o seu parente, ama o seu semelhante, ama o seu amigo, olha o que ele faz. Não haja contenda entre nós, porque somos irmãos. Olha que palavra de ensinamento que o nosso Deus mandou para nós para esse Shabat. Aí Ló diz que escolhe a esquerda, e ali tem a cidade de Sodoma e Gomorra. Estão ouvindo? A Bíblia não fala, mas o irmão Nilson, nem o pregador falou até hoje. O irmão Nilson calcula que Ló tinha 46 funcionários. 46. A Bíblia não fala, nem o matemático da terra falou até hoje, nem o pregador falou até hoje. Mas o irmão Nilson calcula 46 funcionários. E quando Deus, o Criador, visitou Abraão, e Abraão chamou ele de Elohim, está aqui na Torá. Abraão, quando Deus falou que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, ele lembrou no seu parente, no seu amigo e no seu irmão que estava lá. Meu parente, meu amigo e meu irmão estão lá. E ele tem os seus funcionários. Ele, a esposa, 2 filhas, são 4. E ele tem os seus funcionários. Ele pensou nos funcionários também, que brigava com os seus funcionários. Ele disse para Deus: se tiver 50, justo, Elohim, na sua Bíblia está Senhor. Se tiver 50 justos, o Senhor destrói a cidade. Estamos bem? Então, se era 4 da família de Ló
E ele falou 50, 46 eram os funcionários. A Bíblia não fala, a Torá não fala dos funcionários de Ló. Mas tudo consta que eles se envolveram com o pecado de Sodoma e Gomorra. Porque era eles que perseguiam os funcionários de Abraão. Estão ouvindo? Você já viu algum pregador, algum mensageiro, falar dos funcionários de Ló que não saíram da cidade de Sodoma e Gomorra? Mas a palavra de Deus diz que 4 saíram. Quando aqueles 2 anjos visitam a cidade e falam, ó, você tem que deixar isso aqui. Você tem que sair sem olhar para trás. Porque o nosso Deus, o nosso Criador, vai destruir essa cidade. Eles ouviram o mandamento daqueles 2 anjos. Saíram. A mulher diz que olha para trás, que está na história, vira aquela estátua de sal. Mas diz que os 3 saíram. Comente aí nos comentários. Diz que Ló foi peregrinar sem nada. Comente aí nos comentários. Se você fosse Ló, você voltaria para a casa de Abraão e pedia socorro? Ló não fez isso. O irmão Nilson, se fosse Ló, voltaria para a casa de Abraão e pedia socorro. Falava, aqueles funcionários que dava trabalho para os seus funcionários, morreram tudo queimado lá em Sodoma e Gomorra porque se envolveram com o pecado. E dá uma oportunidade de começar de novo, Abraão. O irmão Nilson fazia isso, se humilhava. Aí Ló diz que não se humilhou, quis começar sozinho e deu esse problema. Se envolveu com as filhas. Aí se fez aqueles 2 povos lá, né? Aqueles 2 povos que vieram dar problema para o povo de Deus no futuro. Diz que a descendência de Ló deu problema para o povo de Deus, Israel, a ponto do Criador, por um mandamento em Israel. Não sei quantas gerações, as 2 gerações de Ló não entrará no templo. Está no livro de Neemias também. Estão ouvindo? Então faça o comentário aqui nesta mensagem. Se você fosse Ló, perdeu tudo, você voltaria para a casa do seu parente, seu amigo e seu irmão? O irmão Nilson voltaria. Eu acho que era o caminho mais certo para Ló. Era voltar para a casa de Abraão, confessar, porque Abraão já tinha 300 funcionários, já tinha crescido mais. Como que nós sabemos que Abraão tinha 300 funcionários? Isso a Torá fala e a Bíblia fala. E quando Sodoma e Gomorra foi raptada pelo aquele rei Quedorlaomer, diz que Abraão pegou os seus 300 homens e desceu atrás desse rei. E libertou Sodoma e Gomorra. Foi a primeira vez também que aparece o dízimo na Bíblia. Aquele sacerdote eterno por nome Melquisedeque, que é o próprio Criador, tabernáculo de Deus. Não tem genealogia, não tem pai, não tem mãe. Quem que é? É o próprio Criador, sacerdote Melquisedeque. Então ali aparecem os 300 funcionários de Abraão. Fique com esta palavra, cresça na graça, cresça no conhecimento. Guarda esta mensagem. Quando eles eram pobres, passando fome, desceram para o Egito, eram amigos. Mas a prosperidade material não tiveram mais jeito de caminhar juntos.